Como eu te respeito demais para ter um caso pelas suas costas? Decidi ser madura. Quero que você assine esse contrato de liberdade. Vamos abrir o casamento para eu poder viver isso sem culpa. É para o nosso bem, entende? Assim eu não te traio, eu apenas exploro. Você devia me agradecer por ser tão honesta, em vez de ficar com essa cara de vítima. Afinal, se o nosso amor é real, o que é um corpo tocando o outro? Vamos evoluir ou você vai continuar sendo possessivo? O Bruno é fascinante e eu sinto que nossa conexão vai além do profissional. Sabe aquele sentimento de que você finalmente venceu na vida? Era assim que eu me sentia todos os dias ao acordar ao lado da Sara. Meu nome é João, e por 3 anos eu vivi uma mentira que eu chamava de casamento perfeito. Hoje, olhando para trás, eu sinto uma mistura de raiva e uma profunda vergonha. Raiva por ter sido tão cego, e vergonha por ter entregado o meu melhor para alguém que não valia nem o meu desprezo. Como é possível conviver 3 anos com uma pessoa, dividir a mesma cama, os mesmos sonhos, e não enxergar o caráter podre que estava escondido logo abaixo da superfície? Nosso relacionamento era o padrão ouro entre os nossos amigos. Quase não brigávamos, e quando tínhamos algum desentendimento, resolvíamos com uma maturidade que eu me orgulhava. Nossa vida íntima era excelente. Não havia frieza, não havia distância, pelo menos não da minha parte. Estávamos na fase de escolher os revestimentos da nossa casa nova, um projeto que custou anos de economia e suor. Nós já tínhamos até escolhido qual quarto seria o do nosso primeiro filho. Tudo estava planejado. O futuro era brilhante, seguro e, acima de tudo, fiel. Mas o destino tem uma forma perversa de te mostrar a verdade. O clima estava normal, pedimos pizza e estávamos jogando conversa fora no sofá. A Sara estava diferente nas últimas semanas, mais falante sobre o trabalho, especialmente sobre o Bruno, o gerente da empresa dela. Eu, no meu excesso de confiança, achava que era apenas admiração profissional. Mal sabia eu que, enquanto eu planejava o quarto do nosso filho, ela planejava como me descartar emocionalmente sem perder o conforto financeiro que eu provia. Ela desligou a TV, respirou fundo e me olhou com uma calma que, hoje, eu vejo como psicopática. Ela começou a usar palavras bonitas, termos que pareciam saídos de um workshop de psicologia moderna. Falou sobre responsabilidade afetiva, sobre como a monogamia era uma construção social limitante e, finalmente, sobre transparência. João, ela disse, segurando minha mão como se estivesse prestes a me dar uma boa notícia. Eu te amo, mas eu sinto que nossa conexão precisa de ar. O Bruno e eu, nós temos uma química que eu não posso ignorar. Como eu tenho muita responsabilidade afetiva por você, não quero te trair. Por isso pensei em termos liberdade total. Um passe livre. Vamos abrir nosso casamento? Assim eu posso viver o que sinto pelo Bruno, e você também fica livre. É o ápice da maturidade, não acha? Naquele momento, o silêncio na sala ficou tão pesado que eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração quebrando. Ela não estava pedindo desculpas. Ela estava me pedindo permissão para me substituir enquanto eu continuava ali, pagando as contas e mantendo a fachada do marido ideal. Ela chamava isso de transparência. Eu chamava de traição. Eu olhei para a Sara por longos segundos. O meu cérebro gritava para eu levantar, chutar aquela mesa e mandar ela embora dali naquele exato momento. Mas algo em mim travou. Sabe quando você sofre um acidente tão grave que o seu corpo entra em estado de choque e você não sente a dor de imediato? Foi exatamente isso. Eu queria ver até onde a insanidade daquela mulher ia. No fundo, uma parte patética de mim ainda torcia para que aquilo fosse uma pegadinha cruel, um teste de fidelidade ridículo para algum canal de pegadinhas, ou que ela simplesmente dissesse: é brincadeira. Eu só queria ver sua reação. Mas não houve risada. Houve apenas aquele olhar de expectativa dela. Foi então que eu percebi. O amor que eu sentia por ela tinha acabado ali mesmo. No nosso sofá, entre um pedaço de pizza e um gole de refrigerante. Se ela tinha coragem de me olhar nos olhos e pedir permissão para ser de outro, ela nunca tinha sido realmente minha. Tudo bem, Sara, eu disse com uma voz tão fria que nem eu reconheci. Se é disso que você precisa para ser feliz, eu aceito. Mas as regras valem para os dois. O que é justo para você, será justo para mim. Os olhos dela brilharam. Ela não viu a minha dor. Ela viu a vitória dela. Sim, meu amor. O que vale para mim, vale para você. Claro que vamos usar proteção. Vamos ser responsáveis para evitar problemas. Nosso amor é verdadeiro, João. Isso vai ser ótimo para nós. Vai oxigenar nossa relação. Oxigenar. Que palavra maldita. Ela falava e eu apenas balançava a cabeça.
Tentando processar como a mulher que eu planejei ter filhos estava ali, na minha frente, negociando os termos de como ela iria me trair com o selo de aprovação do cartório. O contraste doloroso veio mais rápido do que eu esperava. Mal haviam passado 24 horas. Eu achei que teríamos um tempo de luto, mas para ela, o cronômetro já estava correndo. Ela chegou do trabalho e a primeira coisa que fez foi ir para o banho. Ouvi o som do chuveiro e por um instante esqueci de tudo. Achei que ela sairia dali e viria me abraçar. Mas não. Ela saiu do banheiro usando a lingerie que eu mais gostava. Passou o perfume caro que eu tinha dado de aniversário de casamento. O perfume que, para mim, tinha cheiro de nós. Ela se maquiou com uma perfeição que não fazia há meses para os nossos encontros. Eu fiquei ali sentado na poltrona da sala, no mais absoluto silêncio, assistindo ao funeral do meu casamento em tempo real. Quando ela passou por mim, deu um beijo rápido no meu rosto e disse: "Não me espera acordado." Eu fiquei no escuro. O silêncio da casa parecia que ia me engolir. Eu não sou igual a ela. Eu não conseguia simplesmente baixar um aplicativo e sair com a primeira pessoa que aparecesse. Como eu ia tocar outra mulher estando casado? Eu ainda amava a Sarah, ou pelo menos a versão dela que eu tinha inventado na minha cabeça. Mas ali, naquela sala vazia, eu entendi da pior forma. O amor não era recíproco. O meu amor era um compromisso. O dela era uma conveniência. A tortura final veio às 3 da manhã. Ouvi o barulho da chave batendo na porta várias vezes sem acertar a fechadura. Levantei para abrir. Lá estava ela, bêbada, descabelada, com a maquiagem borrada e um cheiro que misturava álcool com o suor de outro homem. Eu a ajudei a entrar, e ela, sem nenhum pingo de filtro ou decência, começou a falar. Ela falou do Bruno, como o Bruno era intenso, como o Bruno a fazia se sentir viva. Ela descreveu detalhes íntimos, coisas que eu nunca pedi para saber. Coisas que nenhum marido no mundo deveria ouvir. Eu olhava para ela e me perguntava: será mesmo que eu mereço isso? Sempre fui fiel, nunca traí, nunca dei motivos. Por que eu estou passando por essa humilhação? Naquela noite eu não deitei na nossa cama. Eu senti uma repulsa física, um nojo que subia pela minha garganta. Outro homem a tocou, outro homem a beijou, e ela trouxe o resto dele para dentro da nossa casa. Peguei um travesseiro e fui dormir no quarto de hóspedes. Enquanto ela apagava num sono profundo causado pelo excesso de bebida e de liberdade, eu ficava olhando para o teto, sentindo cada pedaço do meu coração virar cinzas. Ali, no escuro do quarto de hóspedes, eu tomei uma decisão. Se ela queria um casamento aberto, ela ia descobrir que, em um jogo onde tudo é permitido, quem joga limpo é quem sai com a vitória final. Enquanto eu encarava o teto do quarto de hóspedes, o som do ronco da Sarah vinha pelo corredor. Ela dormia o sono dos justos, como se não tivesse acabado de implodir a vida de um homem que a amava. Aquilo foi o clique final na minha cabeça. Enquanto eu estava ali me afogando em luto, ela estava celebrando. Eu percebi que se o plano dela era focado no benefício próprio, eu seria um idiota se continuasse sendo o único a respeitar os escombros de um altar que ela já tinha derrubado. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu parecia um fantasma dentro da minha própria casa, mas um fantasma que estava começando a ganhar corpo novamente. Decidi que não ia me entregar à depressão. Se ela queria um marido moderno, ela ia ter um homem que ela não seria capaz de controlar. Voltei para a academia com uma fúria que nunca tive. Cada quilo levantado era um pouco daquela mágoa saindo pelos poros. Mudei meu guarda-roupa. Joguei fora aquelas camisas sem graça que ela dizia que ficavam fofas em mim. Eu não queria ser fofo. Eu queria ser eu mesmo de novo. Uma noite, enquanto ela se maquiava para sair com mais um contatinho, porque sim, o Bruno foi só a porta de entrada. Logo a lista dela já tinha nomes que eu nem fazia questão de decorar. Eu peguei meu celular. Com as mãos ainda trêmulas, baixei um aplicativo de relacionamento. Eu não tinha expectativas. Na verdade, a ideia de tocar outra pessoa ainda me dava um frio na espinha, mas eu precisava quebrar aquela corrente mental. Eu não podia ser o único a sofrer enquanto a casa caía. E foi aí que a Helena apareceu. Eu não estava procurando o amor da minha vida, mas o algoritmo ou o destino me apresentou a Helena. Nosso primeiro encontro foi em um café simples, nada de luxos ou exibições. E meu Deus, que choque de realidade. A Helena não era uma aventura para preencher um ego ferido. Ela era real. Ela tinha os mesmos valores que a velha Sarah tinha, ou que eu achava que ela tinha. Nós conversamos por horas sobre família, sobre lealdade, sobre como o mundo parece estar ficando louco com essa busca, vazia por prazer imediato. Com a Helena, eu não precisava de termos modernos para me sentir seguro. A conexão foi tão natural que eu quase esqueci que ainda tinha uma aliança no dedo.
Enquanto a minha vida fora de casa começava a ganhar cores novas, o cenário dentro de casa era um filme de horror. A Sarah tinha se perdido completamente. A liberdade que ela tanto pediu virou uma libertinagem barata. Ela não saía mais só com o Bruno. Eram homens diferentes toda semana. Ela parou de se importar com a casa. As contas começavam a vencer porque ela gastava tudo em festas, roupas novas e jantares com estranhos. Ela parou de contribuir com o nosso fundo para a casa nova e para o futuro do nosso filho. Aquele sonho de família, ela tinha trocado por curtidas em fotos de balada e validação de homens que não sabiam nem o sobrenome dela. Eu via aquilo tudo com um nojo que não cabia mais no peito, vergonha por ela, porque ela se comporta como uma menina de 18, mas já tem 32 anos. Eu via a Sarah chegar em casa cheirando a cigarro e bebida, com aquele olhar vazio de quem está tentando preencher um buraco sem fundo, e eu sentia uma repulsa total. Eu não a queria mais, nem se ela implorasse de joelhos. O corpo dela, que antes era o meu porto seguro, agora parecia um território contaminado. Eu já estava decidido. O meu silêncio não era mais luto, era estratégia. Eu estava esperando o momento certo para dar o checkmate. Cada conversa boa que eu tinha com a Helena me dava a certeza de que eu merecia mais do que as migalhas de uma mulher que se desvalorizou por tão pouco. Eu ia pedir o divórcio, mas eu não ia apenas sair de casa. Eu ia fazer questão de que ela entendesse que, ao abrir a porta para outros homens entrarem, ela acabou deixando o único homem que realmente a amava sair para sempre. O meu plano já estava traçado. Eu não era mais o João, o marido traído e passivo. Eu era o João, o homem que estava pronto para fechar o capítulo mais escuro da sua vida e começar um novo, onde a palavra fidelidade não precisava de contrato, porque era escrita no caráter. A energia da casa tinha mudado completamente. O ar pesado que antes me sufocava agora parecia não me atingir mais. Eu estava em outra sintonia. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha, recebi uma mensagem da Helena. Era uma piada interna nossa, e eu soltei uma risada alta, genuína, daquelas que eu não dava há meses. Notei pelo canto do olho que a Sarah tinha acabado de chegar da rua. Ela parou na porta e ficou me encarando, com uma expressão que misturava confusão e um incômodo que ela tentava esconder. Com quem você estava falando para rir desse jeito? Ela perguntou, forçando um sorriso amarelo, como se ainda tivéssemos aquela intimidade de antes. Eu nem tirei os olhos do celular. Com uma mulher que eu estou saindo, o sorriso dela sumiu na hora. Ah, entendi. Legal. Ela deu as costas e foi para o quarto. Foi o primeiro golpe de ciúmes que ela sentiu, o primeiro sinal de que o maridinho reserva não estava mais sentado no banco de espera. Um mês se passou voando. Meu relacionamento com a Helena tinha evoluído para algo que eu nunca imaginei encontrar em meio a esse caos. Ela era o oposto da Sarah. Quando contei toda a minha situação, a Helena me olhou com uma integridade que me deixou desarmado. Ela me disse: João, eu gosto de você, mas não vamos ter nada íntimo, nenhum relacionamento sério enquanto você não resolver sua vida legalmente. Eu não sou mulher de ser a outra, mesmo que seu casamento seja aberto. Aquilo foi um soco de realidade. Aquilo era compromisso. Aquilo era caráter. Inspirado pela postura da Helena, tomei a decisão final. Fui ao advogado e dei entrada nos papéis do divórcio. Sem aviso, sem drama, sem conversa. Eu não devia mais satisfações a quem me tratou como um eletrodoméstico descartável. Naquela noite, cheguei em casa depois de um jantar maravilhoso, com a Helena. A Sarah estava sentada no sofá, com os braços cruzados, me esperando como se tivesse algum direito sobre o meu tempo. João, precisamos conversar. Ela começou com o tom de voz autoritário. Eu achei que você ia sair casualmente, só para oxigenar, como a gente combinou. Mas você está sempre com essa mesma mulher. Você sai de casa arrumado, volta feliz. Isso já passou dos limites. Eu apenas sorri guardando as chaves. Eu estou sendo transparente, Sarah. Exatamente como você pediu, lembra? Você me deu o passe livre. Você não estipulou regras sobre frequência ou intensidade, apenas sobre proteção. E eu estou cumprindo minha parte. Mas você só sai com ela? Você não quer conhecer outras pessoas? Ela perguntou. A voz já começou a tremer. Sim, apenas com ela. Ela é interessante o suficiente para eu não precisar de uma lista de nomes para me sentir homem. Agora, com licença, vou tomar um banho. O clima explodiu 10 minutos depois. Eu tinha deixado meu celular em cima da mesa e chegou uma notificação. Uma foto que a Helena tinha postado e me marcado. Estávamos em um restaurante de massa super exclusivo, o lugar exato onde eu e a Sarah tínhamos planejado ir para comemorar nosso próximo aniversário de casamento. A Sarah viu. Ela viu a Helena, que tinha a mesma idade dela, mas com um brilho e uma classe que a
Sara tinha perdido nas baladas que andava frequentando. Sara entrou no quarto como um furacão, jogando o celular na cama. Ela estava em colapso. Chega, João, acabou. Eu não quero mais esse passe livre. Quero fechar o casamento de novo, agora mesmo. Ela começou a andar de um lado para o outro, gesticulando de forma maníaca. Você não pode sair com a mesma mulher, isso é perigoso! Você vai se apegar, vai criar laços, e eu não autorizei você a se apaixonar. Eu quero continuar com você, quero o meu marido de volta. Eu olhei para ela, chocado com a audácia. E aí ela disse o que me fez ter vontade de rir e de vomitar ao mesmo tempo. João, entenda. O meu caso com o Bruno e com os outros é puramente recreativo. É como um hobby, tipo ir à academia. Eu volto para casa e você é meu porto seguro. Mas o que você está fazendo é crueldade. Você está levando ela nos nossos lugares. Isso é falta de ética matrimonial. Vamos esquecer tudo isso. Eu apago o número do Bruno agora e você bloqueia essa mulher. Afinal, eu sou sua esposa e eu tenho prioridade. Você devia estar grato por eu querer voltar a ser só sua, depois de ter tantas opções. O nível absurdo era tão grande que o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela realmente achava que podia pausar a vida e o coração de um homem como se fosse um controle remoto. Ela achava que a traição dela era um hobby, e a minha busca por respeito era falta de ética. Ali, vendo-a chorar de puro egoísmo ferido, eu percebi que o divórcio não era só uma necessidade legal. Era uma questão de sobrevivência espiritual. Eu olhei para a Sara enquanto ela soltava aquele mar de absurdos, tentando justificar que as traições dela eram recreativas e as minhas saídas eram crueldade. Não havia mais raiva em mim. A raiva exige uma conexão emocional que eu já não tinha mais. O que sobrou foi apenas uma profunda e melancólica pena. Pena de alguém que destruiu um castelo de diamantes para brincar na lama e agora estava chorando porque estava suja. Foi você quem quis isso, Sara. Eu disse com a voz mais calma que já tive na vida. Você passou semanas me convencendo de que a liberdade era o ápice da maturidade. Você abriu a porta, Sara? Você escancarou ela. Eu só atravessei. E agora que eu vi o que tem do outro lado, eu percebi que não quero mais nada com você. Você não pode fazer isso comigo, João. Ela gritou, a voz falhando. Nós temos uma história. Você não pode me trocar por uma mulher que conheceu em um aplicativo. Eu não respondi com palavras. Apenas fui até a minha gaveta e tirei a pasta que já estava preparada. Coloquei os papéis do divórcio sobre a mesa de centro, exatamente onde, meses atrás, ela tinha colocado a proposta do passe livre. Assina, Sara. Vamos terminar isso com o mínimo de dignidade que te resta. Mas a dignidade dela tinha ido embora junto com o bom senso. Ao ver que eu não estava blefando, a Sara entrou em modo vilã total. Ela se recusou a assinar. Ela rasgou os papéis na minha frente, gritando que não ia me dar o divórcio. Como se o meu corpo e a minha alma ainda fossem propriedade dela. E não parou por aí. Ela conseguiu o número da Helena e ligou para ela, destilando veneno. Disse que eu era um manipulador, que eu estava usando a Helena para me vingar e que, assim que conseguisse o que queria, eu a descartaria como fiz com a esposa dedicada. A Helena, com a maturidade que a Sara nunca sonhou em ter, me procurou no dia seguinte. Ela me contou tudo, calma e centrada. Eu expliquei a situação, mostrei os protocolos do advogado e disse: isso é o último suspiro de alguém que perdeu o controle. Nosso relacionamento, baseado em verdade e respeito, só se fortaleceu. A tentativa da Sara de queimar minha imagem com nossos amigos em comum também falhou. A maioria tinha visto o desleixo dela nos últimos meses e ninguém comprou a história da esposa traída. Como ela se recusava a assinar o divórcio consensual para não me perder, ou melhor, para não perder o padrão de vida e a segurança que eu representava, eu tive que mudar a estratégia. Entrei com um processo judicial de divórcio litigioso, alegando a quebra dos deveres do casamento. E usando como prova o histórico de mensagens, onde ela mesma insistia na abertura do matrimônio e admitia os encontros com o Bruno e outros homens. Foram 4 meses de uma guerra silenciosa e desgastante. 4 meses vivendo sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. Finalmente, o juiz assinou a sentença. Estávamos oficialmente divorciados. No dia em que eu estava encaixotando as últimas coisas da minha vida naquela casa, a Sara apareceu na porta do quarto. Ela estava mais magra, com um olhar amargurado. Longe daquela mulher vibrante que eu conheci. Foi você que acabou com tudo, João, ela disse, com a voz carregada de uma falsa tristeza. A gente poderia ter sido muito feliz. Se você fosse um pouco mais compreensivo, se tivesse lutado por nós em vez de correr para os braços de outra, a culpa desse fracasso é sua. Eu fechei a última caixa, olhei nos olhos dela e não deixei o insulto passar. Não, Sara. Isso foi culpa sua e somente sua.
Você está dizendo isso agora apenas para tentar diminuir o peso da sua consciência. Você me traiu emocionalmente no momento em que desejou outro homem e me traiu fisicamente no momento em que saiu por aquela porta. Você só está brava porque eu não aceitei o papel de marido enganado. Você destruiu o nós para viver o eu. E agora que o eu é solitário, você quer me culpar? Não aceito esse fardo. Ele é todo seu. Virei as costas, peguei minhas caixas e saí. Pela primeira vez em meses, o ar lá fora parecia puro. Eu não estava apenas saindo de uma casa. Eu estava saindo de uma prisão de manipulação e hipocrisia. A liberdade que ela tanto pregava, eu finalmente tinha encontrado, mas bem longe dela. O tribunal não foi o campo de batalha que a Sarah esperava. Ela tentou alegar abandono, tentou pedir pensão e dificultar a partilha da nossa casa nova. Mas o seu próprio excesso de confiança foi a sua ruína. O meu advogado apresentou o histórico de mensagens. Cada termo moderno, cada pressão que ela fez para abrir o casamento e, principalmente, as confissões bêbadas dela sobre o Bruno. Diante do juiz, a máscara de vítima caiu. A partilha foi justa. E eu finalmente pude cortar o último laço que me prendia àquele caos. O encerramento daquela fase foi como tirar um peso de toneladas das minhas costas. Hoje, a minha vida com a Helena é tudo o que eu um dia sonhei e achei que tinha com a Sarah, mas com uma diferença fundamental, é real. Não precisamos de contratos de liberdade, porque nossa liberdade é estarmos juntos por escolha e respeito. E a melhor parte? Lembra daquele quarto que eu planejei na casa nova? Pois é. A Helena e eu acabamos de receber a notícia. Eu vou ser pai. E dessa vez eu sei que meu filho vai crescer em um lar onde a palavra lealdade vale mais do que qualquer aventura passageira. A vida dá voltas, e no final cada um colhe exatamente o que plantou. Eu colhi amor. A Sarah colheu o silêncio. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história.